Muito boa noite a todas e todos que nos escutam, que nos veem, que nos acompanham pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, pelas plataformas de podcast, enfim, você que acompanha sempre Pontos e Vistas aqui da OAB São Paulo. Toda segunda-feira a gente vem com um tema de interesse da classe. E nessa segunda-feira a gente vai falar de um tema difícil, um tema triste, a gente preferia não ter que falar disso, porque é um tema que atinge diretamente a nós, advogados, né? Não apenas um tema de interesse da sociedade, um tema jurídico de interesse da sociedade, mas um tema que nos atinge na carne, por assim dizer, e nos atinge sobretudo, embora não exclusivamente a nós, advogadas, né? Eu estou falando da lei 14.612, que entrou em vigor agora, dia 3 de julho desse ano de 2023, e que introduziu no nosso estatuto uma infração ética nova, uma infração ética relacionada à prática de assédio sexual, assédio moral e discriminação. E eu estou aqui com, digamos assim, a mãe dessa lei. Eu estou aqui com a Cristiane Damasceno, que é presidente da nossa Comissão Nacional da Mulher Advogada, lá em Brasília, e que foi a pessoa que pensou nessa necessidade, nessa lacuna, porque até agora, 2023, você vai ver, nós não tínhamos a tipificação do assédio especificamente como uma infração ética, né? A Cris, logo que ela assume a Comissão da Mulher Advogada, ela já inicia uma campanha de combate ao assédio, mas era muito importante que tivesse essa parte, né, da tutela do nosso estatuto. E então, isso foi realizado aí agora em 2023. É importante, você tem que conhecer, e a gente vai falar sobre como é que se aplica essa nova infração agora com a Cris Damasceno. Cris, muito obrigada. Léo, importante, né? Faltava essa tipificação, ficava sempre uma coisa vaga, né? Pois é, primeiro, Cris, obrigado por estar aqui conosco, para aqueles que vão nos ver, aqueles que vão nos ouvir, né? A Cris Damasceno, além de tudo que a Patrícia falou, é uma advogada criminalista, muito aguerrida, e esse lugar, tanto da Cris quanto da Patrícia, também dá uma experiência muito rica, porque a gente sabe quanto uma mulher, para ser uma advogada criminalista bem-sucedida, como vocês duas são, a experiência que vocês nos trazem para tratar com essas questões, acho que são muito vivas também, né? A nossa ideia, Cris, era perguntar para você, primeira pergunta, como que essa nova infração ética vai ajudar a conscientizar e a prevenir as práticas de assédio? Mas acho que um bom jeito de você responder isso é você explicar de onde nasceu a ideia. O que você viu, o que você viveu e o que te levou a dizer, olha, nós precisamos ter essa norma aqui no nosso quintal, né? Dentro do nosso quintal, a gente precisa cultivar isso aqui também. De onde que surgiu a ideia? Primeiro, eu quero agradecer a presidente Patrícia, que está nos acolhendo aqui, dando importância para essa demanda, especialmente de nós mulheres, mas não somos as únicas. A gente vai falar sobre isso aqui. Agradecer ao meu amigo Léo, que sempre foi muito receptivo, amigo já de alguns anos, e essa foi uma luta, gente, vamos deixar claro, de todos nós. Todos os homens e mulheres de ordem, eles vieram para as trincheiras para a gente conseguir a aprovação dessa lei, né, presidente? A gente sabe que nós aprovamos essa lei em 80 dias, e isso seria impossível se todos nós não estivéssemos envolvidos nessa pauta, porque a gente não faz nada sozinho. Eu costumo dizer que nós somos um anjo de uma asa só, e eu me socorri da asa de todos os nossos dirigentes, porque nós tivemos praticamente um ano a OAB parada, só trabalhando essa pauta legislativa no nosso Congresso Nacional. E o presidente Lula acabou sancionando dia 3 de julho agora de 2023. A nossa experiência, isso partiu de um momento, de um julgamento, enquanto eu era conselheira seccional aqui em 2016, Daniela Teixeira, hoje ministra do STJ, era nossa vice-presidente. E nós nos deparamos com um caso, Léo, que a advogada trabalhava no escritório aqui em Brasília e ela foi viajar para Goiânia. Quando chegou lá, só tinha um quarto separado para ela e para o colega de trabalho. E dentro do quarto, o quarto estava todo enfeitado, como se fosse uma lua de mel, né?
Na época, ela até saiu do hotel, se socorreu das prerrogativas, as pessoas que deram auxílio para ela conseguir voltar para Brasília. Nisso, ela fez um requerimento para o nosso TED. Então, gente, eu não estou falando do quintal de ninguém, estou falando do meu mesmo. E o TED acabou entendendo que não tinha uma infração ética que pudesse enquadrar esse comportamento dele, já que ele era chefe dela, né? Então, segundo ela, no requerimento já havia outras investidas, ela vinha ignorando porque precisava do emprego, não tinha como falar quando culminou nisso. Quando isso chegou no pleno, nós, mulheres, nos reunimos, mas ainda nós não tínhamos a paridade, para reverter essa decisão do TED. E perdemos por um voto. Então, naquele dia, para mim e para a Daniela, especialmente, que mais lutamos por isso, foi muito impactante, porque a gente viu qual era a dimensão, presidente Patrícia, do assédio, que era um assunto que já existe há anos, mas ele era um assunto pouco falado. A menina perdeu emprego, assim, foi chamada de mentirosa, que queria só prejudicar o colega, nós a acolhemos, no pleno também ficamos ali, né? Uma situação complicada, porque disseram que, tá vendo, ela mentiu, ela não falou a verdade, vocês acreditaram nela. Logo que nós viemos na gestão do presidente Délio, então, a nossa presidente da CMA, sabendo dessa história, teve uma ideia. Falou, Cristiane, por que a gente não faz uma campanha aqui, começando com umas cartilhas, para explicar o que é o assédio moral, para começar. Porque aí, Léo, tem esse primeiro problema, né? Às vezes a vítima não encara aquilo como assédio. Essa foi a nossa primeira dificuldade. Então, quando foi em 29 de abril de 2021, nós iniciamos essa campanha aqui no Distrito Federal. Gente, vocês não têm ideia, os nossos canais explodiram. Então, a Nildete começou a fazer reuniões pequenas com as mulheres e os relatos eram, assim, inacreditáveis. Como, por exemplo, a gente tinha colega que beijava as estagiárias, tá? Cumprimentava depois da hora do almoço com um selinho, e elas ficavam com medo de falar, porque tinham medo de perder o emprego. A gente teve casos de colegas que foram perseguidas dentro do ambiente de trabalho, com outro colega embriagado que desceu as calças para ela embaixo do prédio. Esse caso teve uma ocorrência registrada. A gente teve caso de assédio sexual, que o chefe trancou a secretária dentro da sala. Tudo isso foram casos trazidos nessas reuniões periódicas que nós fazíamos. Aí que eu me assustei. Porque eu falei, meu Deus do céu, a quantidade de problemas que a gente tem está impedindo que as mulheres, especialmente, ocupem esses espaços. Aí o Délio deu total aval, então a gente andou em todas as nossas subseções, a gente criou um canal, mas o que acontecia? Quando chegava no TED, os juízes do TED diziam que não tinha uma infração ético-disciplinar e absolviam essa pessoa. Porque não entendiam que era crime infamante, que não era condizente com a advocacia, nós passávamos por esse problema. Quando eu assumi a comissão em março, eu sentei com o presidente Beto e falei, presidente, o meu projeto é a gente começar a combater essa questão do assédio moral e sexual aqui dentro da OAB. E para isso eu percebi com experiência prática que a gente precisa fazer uma lei. Só que para isso, primeiro, a gente precisa de uma campanha de conscientização aqui dentro, precisamos explicar para os nossos dirigentes o que nós queremos e, graças a Deus, presidente Patrícia, deu muito certo. Então, por exemplo, em São Paulo e Minas, que são duas seccionais nossas muito grandes, nós conseguimos interiorizar o assunto. Então, assim, isso foi muito importante, os presidentes de subseção receberem essa campanha, né? E eu sei que a importância que vocês deram a isso. Então, como é uma seccional muito grande, nós tivemos aí por regiões essa campanha andando e as pessoas falando sobre isso, contanto que o caso da Gabriela, que foi um caso que nós tratamos, que começou com um assédio e terminou quase numa tentativa de feminicídio, que foi bem conduzida por vocês, né? Foi um dos casos assim que mais reverberou, né? E começou com assédio moral da parte dele.
Então, a gente viu que a campanha, Léo, começou a fazer com que as mulheres começassem a falar, né? Falar, pedir ajuda. E não só as mulheres, viu, presidente Patrícia? Os homens passaram a confessar também o assédio moral que estavam sofrendo. Então, nós fizemos uma reflexão e entendemos que o artigo não tinha que ser só com recorte de gênero, tinha que ser para todo mundo. Então, qualquer advogado ou advogada que hoje é assediado moral ou sexualmente, ele é punido. Graças a Deus que o nosso relator foi o Cagé, que é o nosso conselheiro federal de São Paulo, que é uma pessoa que é muito parceiro, assim, nossa, aqui, né? Ele encampa todas as nossas ideias, ele já disse para mim, ó, nem precisa me perguntar, coloca minha assinatura aí. E ele deu a sugestão da gente acrescentar a discriminação, que eu achei sensacional. E ele defendeu isso no pleno, assim, com muita maestria, né? O que foi muito bom, um homem ter sido o relator no pleno, porque ele mesmo colocou as dificuldades. É claro que o lugar de fala não é dele, mas ele falou que se sentia obrigado a nos defender, e nós tivemos a aprovação por unanimidade, né, na nossa sessão de março. Então, o caminho percorrido e o que deu origem a essa necessidade, Léo, foi isso. Pois é, porque o TED, né, ele funciona como o direito administrativo sancionador, ele também atende a um princípio de tipicidade, né? Então, eu acho que a melhor saída mesmo é ter uma infração específica, embora eu também ache que tem uma questão cultural de por que não se conseguir enquadrar isso em outros incisos mais abertos. Mas, seja como for, eu acho melhor. Então, quer dizer que hoje, através dessa lei 14.612, que já está em vigor, passou a ser uma infração ética específica praticar assédio moral, assédio sexual ou discriminação dentro do exercício da profissão. Então, um advogado que no exercício profissional, não precisa ser dentro do ambiente, do escritório, mas no exercício profissional, pratica assédio sexual, moral ou discriminação, pratica uma infração ética. Está lá no artigo 34, inciso 30, se não me falha a memória. E é interessante também, Cris, conta para o pessoal a sanção, né? Porque o estatuto, você sabe, dá várias opções, né? Possibilidades de sanção. E essa infração específica é punida com uma das sanções mais graves que nós temos, né? É isso mesmo. Como criminalista que eu sou, eu sempre gosto, presidente, da proporcionalidade, né? Eu sou muito favorável a isso, sou da segunda Câmara aqui, então é uma das coisas que eu mais defendo. Só que as pessoas têm que entender que nestes casos, porque me perguntaram muito isso, por que a gente vai punir com suspensão por 1 ano? É muito grave, por que não faz censura ou advertência num ofício reservado? Porque em todas as pesquisas que nós fizemos, o que nós percebemos, pessoal? O assédio mata. E isso ficou tão claro que logo depois que a gente começou a caminhada na OAB, veio o caso da Caixa Econômica, né? Com todos aqueles casos de assédio, explodiram os casos no Banco do Brasil também, gente, assim, com relatos de deixar o cabelo em pé, e as mulheres, depois que a OAB, e aí, né, o nosso papel de importância com a sociedade também é esse, depois que o sistema se uniu, né, os nossos folders estavam em todas as páginas das nossas seccionais, o assunto começou a rodar no país. E aí essas coisas começaram a vir à tona. Então, com relação à questão da mulher, isso não é uma questão pequena. Por exemplo, o MP de São Paulo teve a perda, o ano passado e esse ano, de um membro e uma servidora, que se suicidaram por assédio moral. Então, as pessoas minimizam os efeitos da discriminação e do assédio moral. Porque, veja, a gente passa 8 horas da nossa vida no local de trabalho. A pessoa te chama de burra, incompetente, te excluindo das reuniões, do almoço, da hora do cafezinho, do feedback, chamando a sua atenção na frente de todo mundo, não deixando você concorrer para um cargo além, dando tarefas além daquilo que você foi contratada ou contratado.
além do horário de trabalho, né? Exigindo aquela carga de trabalho excessiva até que a pessoa entre num burnout, que é uma consequência, muitas vezes, do assédio moral. Então, a professora Luciana, que é uma auditora do trabalho, que nos ajudou muito com as pesquisas, ela prova por A mais B o tanto que o assédio moral ele faz mal, adoece, faz as pessoas se afastarem do ambiente de trabalho, elas ficam com medo de voltar, crise do pânico, ansiedade, é muito comum. Contanto que a Justiça do Trabalho já vem punindo isso há 10 anos, tá? Com reparação, pagamento de indenização, as pessoas não conseguem mais voltar para dentro daquele ambiente. Então, eu acho que era importante a gente entender a extensão do problema causado. É diferente, por exemplo, presidente, quando a gente pegou um caso esses dias na segunda Câmara interessante, aí de São Paulo, que um colega desrespeitou uma turma do TED, chegou a xingar os julgadores, o que é grave para nós que somos advogados. É claro que é grave isso, e ele foi punido com a punição adequada. Mas você está entendendo que a extensão de um caso desse é diferente de um assédio moral que tira a pessoa do ambiente de trabalho, que pode matar ela pode ser levada ao suicídio. Então, nós estamos diante de duas condutas que são reprováveis, mas que têm resultados diferentes. Então, é por isso que o Cagé queria ser mais duro, inclusive, porque ele... quando a gente apresentou todos os estudos com todas as pesquisas, que ele ficou muito emocionado com os relatos da Luciana, porque ele viu a gravidade do efeito do assédio moral e sexual, né? Mas a gente conseguiu que ficasse numa pena de suspensão de 1 ano por causa disso. Muito bem. Agora, fala, Léo, você ia falar. Fala. Não, estou só ajustando meu microfone. Pode falar, Patrícia. Não, é só para dizer, Cris, que a gente, de fato, levou tão a sério aqui em São Paulo a campanha que nós criamos aqui em São Paulo, uma coisa que nos faltava e que a gestão, então, supriu essa lacuna, porque não tínhamos isso antes, um canal de denúncia para assédio sexual ou moral. Então, nós temos hoje, aqui na OAB São Paulo, um canal que é um canal gerido por uma empresa de muita credibilidade no mercado, né? Uma empresa terceirizada, até para que isso não fique aqui dentro do guarda-chuva dos dirigentes de ordem, né? Para um canal ser absolutamente confiável e um canal em que as mulheres que tiverem sido vítimas de assédio sexual ou moral no ambiente de trabalho possam falar e possam até decidir o que elas querem. Se elas querem abrir um processo no TED, são coisas paralelas. Ela pode, obviamente, representar no TED direto, mas muitas vezes ela precisa de um aconselhamento, falar, se abrir, de um apoio psicológico. Então, a gente tem um canal, eu aqui convido todas as advogadas paulistas a conhecerem, tomara Deus nunca precisem usar, mas conhecerem o nosso canal, está lá no nosso site, você pode fazer um relato, inclusive anônimo. Você pode fazer um relato anônimo, pode fazer um relato de identidade restrita, em que só a pessoa que está recebendo o teu relato vai saber a sua identidade nesse momento, ou um relato de identidade aberta, porque você, né, não tem ali qualquer receio de se expor. E a partir desse relato, você vai ser encaminhada para a medida que vai ser a mais adequada, seja ir para o TED, seja se tiver sido assédio, porque, né, outras categorias também podem nos assediar, né? Nós temos aí casos de juízes, de promotores, de delegados, então isso pode ser encaminhado para uma corregedoria própria, etc. Se for encaminhado para o TED, abre-se o processo no TED, né? Feita a representação no TED, agora existe a tipificação específica, respeitado, é bom que se diga, nós 3 somos criminalistas aqui, né, Léo? Respeitado todo o devido processo legal. Então, porque essa também, Cris, é outra crítica que eu ouço. Então vai ser uma chuva de denuncismos, pode haver denúncias mentirosas. Bem, primeiro que a gente sabe o quão difícil é para alguém denunciar o seu chefe. Não é fácil, né? Mas claro que essa denúncia depois vai ser submetida
ao procedimento, ao devido processo legal do TED, né, Léo? E a gente vê o quanto esse processo é rigoroso, no sentido de que tem que haver indícios mínimos ali do alegado, não é que vai se sair punindo a torto e a direito, mas uma vez comprovado, é punível. Isso que importa, né, Léo? Sim, a gente é seguro devido ao processo legal, né, para quando as pessoas ouvem, que até para garantir punição mais efetiva aos casos reais de assédio, a gente precisa ter esse filtro do processo para separar os casos que não sejam reais, né? Estamos falando de seres humanos, a gente não tem a clarividência de saber o que é verdade ou não, mas a gente sabe que haverá. Se a maioria dos casos provavelmente serão de assédio, haverá alguns que não são, e é muito importante a gente estar bem vigilante a isso, né? Para a gente saber fazer punir o que é devido. Por isso que é devido o processo. Dar a punição devida a quem é devido. Cris, o movimento foi muito legal, né? Então ele começou com um movimento de campanha mesmo, olha, precisamos enfrentar o assédio, e esse movimento sustentou um projeto de lei, né, legitimou um projeto de lei que foi aprovado em tempo recorde. Não existe, acho que, precedente nisso, um projeto de lei aprovado em menos de 3 meses. E fizemos o movimento, temos a lei, e agora? O que a gente faz? Né? Quais são os próximos passos? A gente fica atento, até para os advogados que nos ouçam, né? Muitas vezes, Patrícia e Cris em especial, devem receber, olha, estou sofrendo um assédio, o OAB não faz nada. E aí responde, não, mas não é no WhatsApp que você vai resolver, então como é que a gente tem que fazer para desenvolver que o sistema funcione mesmo, né? Primeiro, assim, Léo, é muito importante registrar que a presidente Patrícia, desde o início, quando eu tive aí, ela teve muito essa preocupação da gente criar um canal independente. E isso para o assédio é importantíssimo, porque ele não pode se misturar com as outras coisas mesmo, porque a presidente está certa, as pessoas não falam, especialmente as mulheres, elas têm medo de sofrerem represálias. Então, eu acho que São Paulo deu um passo muito importante, que foi fazer um investimento na criação desse canal independente, que não é conduzido por ninguém daí, por uma empresa que tem pessoas assim qualificadas, que sabem fazer escutativa, que é um princípio basilar dessa questão da pauta do assédio moral, né? E essa pergunta que você fez, Léo, ela é muito importante sobre os próximos passos. Eu escuto também muitos colegas, os homens, falando, porque nós vamos ter um denuncismo mesmo, a OAB só quer prejudicar a gente. Não. Nós temos o devido processo legal, sim. Nós sabemos respeitar a ampla defesa e o contraditório, sim. A mentira, muitas vezes, ela aparece, né? A gente sabe que muitos casos são verdadeiros, mas a gente também lida com casos que são falsos, né? Ainda hoje eu estava vendo um vídeo de uma moça que foi agredir um ex-companheiro e vi vários comentários lá. Eu parei para poder pesquisar. Ele tem uma medida contra ela, porque ela não pode encostar nele. E as pessoas achando que ele estava fazendo o que era errado. Viu, homens? Eu estou falando isso para vocês. Então, assim, a gente tem essa visão, né? É óbvio que a gente protege as mulheres, porque muitas de nós estão numa situação de vulnerabilidade altíssima, os índices são altos, as pesquisas mostram isso, mas já existe também algumas pequenas evidências de casos como esse, né? Então, nós estamos vigilantes para isso também. E a importância, presidente Patrícia, da gente ter uma empresa como essa, pessoas qualificadas, porque elas conseguem ter habilidade de conseguir separar o joio do trigo. Então, é muito importante você ter alguém que faz isso. E aí, Léo, a segunda parte, a gente precisa ter, sim, que é no que nós estamos trabalhando, que foi a primeira coisa, e a presidente Patrícia sempre esteve certa, criar os regulamentos. Isso é muito importante, né? Para você dar diretriz. E nesse aspecto, eu confesso que eu pequei, porque eu sou muito afoita, logo para poder produzir, porque eu via o sofrimento de algumas, mas agora nós estamos produzindo, sim, por exemplo, para os TEDs, um julgamento sob perspectiva de gênero, porque eles precisam entender o que é isso que nós estamos comentando aqui. Porque senão a gente vai continuar na mesma, né? O julgador vai e entende que não é assédio. Pronto. Então, isso está sendo preparado pela nossa corregedora geral adjunta. Nós estamos trabalhando no regulamento, eu estou conversando com o presidente Beto, e ele vai levar isso para a próxima pauta do Colégio de Presidentes, que é o regulamento dos comitês, porque tem que ter esse comitê
que está à parte, que vai controlar as campanhas, por exemplo, né? Porque a gente tem um foco em cada ano para um tipo de lado do assédio moral e sexual, e tem que ser permanente. O material de divulgação, as ESAs produzirem aulas para ensinar as pessoas o que é isso e o que é a perspectiva de gênero, que o comitê também vai propor. O comitê ele tem que fazer um mapeamento e um censo para ele poder entender qual é esse problema que nós temos no Brasil. Ele tem que ser conduzido por advogados e advogadas, mas também por assistentes sociais e psicólogos. Não pode ser só por pessoas do sistema. Por quê? Porque eles vão nos ensinar a fazer escutativa. Por exemplo, as ouvidorias da mulher. Elas poderiam ser um local que receba esse tipo de demanda das mulheres. Mas você precisa de regulamento, precisa treinar as ouvidoras, elas precisam se multiplicar. Por exemplo, no caso de São Paulo, você ia precisar de uma em cada subseção, por exemplo, né? Então, tudo de vocês tem uma dimensão diferenciada. Então, hoje, presidente, nós estamos trabalhando nisso para deixar o legado completo, para na próxima gestão a gente conseguir implementar corretamente tudo isso que a gente fala sobre essa questão do assédio. Muito bem, Cris. Olha, parabéns. Eu acho que esse é um passo de implantar mesmo o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no TED é de suma importância. Uma proposta, até que eu já lanço aqui no ar, que surgiu aqui numa das nossas conferências da Mulher Advogada, foi de nós termos turmas e câmaras especializadas nisso, assim como nós temos o juizado de violência doméstica, porque o julgador que tem esse olhar um pouco mais treinado, ele consegue compreender, não é que ele vai pré-julgar, mas ele já está mais, digamos, letrado para aquele assunto do que a gente conseguir, digamos assim, né, ensinar a todos os membros do TED, que é muito grande, né? Essa também é uma proposta interessante, vamos levar aí para Brasília para discutir. Mas, enfim, muito, muito obrigada por todo o trabalho que você está desenvolvendo, pelo legado que você está deixando. A gente vai avançando. É um problema enorme, mas a enormidade dele não pode nos paralisar. Pelo contrário, tem que nos motivar a seguir em frente, um passo de cada vez. A gente vai avançando um pouquinho. E hoje está melhor do que ontem e pior do que amanhã. E amanhã vai estar melhor e assim por diante. Muito obrigada pelo teu tempo aqui, de ter vindo para o Pontos e Vistas. Léo, quer dizer alguma coisa? Não, agradecer a Cris de novo pelo tempo dela, parabenizar pelo trabalho, por hoje, pelos esclarecimentos de hoje, foram muito valiosos. Dizer aqui como homem, Cris e Patrícia, só posso bater palmas para vocês e agradecer de poder estar trabalhando, acompanhando o trabalho de vocês duas. Valeu, Cris. Tá certo. Eu que agradeço você corrida, viu, presidente Patrícia e Léo, agradecer porque os homens estão nas trincheiras conosco, que nós temos bons homens humanistas, nós não queremos concorrer com vocês, nós só queremos, Léo, ter o direito de entrar também pelo elevador e não subir pela escada, como tem nos acontecido, e vocês têm sido parte importante nesse nosso processo de evolução. Muito obrigada. É isso aí, gente. Bom, terminamos mais esse Pontos e Vistas. Eu espero que você tenha uma ótima semana, uma semana iluminada, abençoada. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.